Que motivo eu tenho pra acordar mais cedo? Em pleno domingo, chova ou faça sol. Se não for trabalho ou então diversão, algo que eu faça por obrigação. Eu tenho motivo pra acordar mais cedo. Em pleno domingo, chova ou faça sol. Vou te encontrar na escola dominical, que faz o domingo ser especial. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Que motivo eu tenho pra acordar mais cedo? Em pleno domingo, chova ou faça sol. Se não for trabalho ou então diversão, algo que eu faça por obrigação. Eu tenho motivo pra acordar mais cedo. Em pleno domingo, chova ou faça sol. Vou te encontrar na escola dominical, que faz o domingo ser especial. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Sempre junto com você. Sempre junto com você. Graça e paz a todos que nos acompanham aqui no canal Palavra Viva e Fiel. Vamos para a nossa quinta lição do trimestre. Saul, o primeiro rei de Israel. Primeiro livro de Samuel, capítulos 8 a 15. A leitura bíblica nós encontramos no primeiro livro de Samuel, capítulo 10, versículos 9 a 27. A verdade prática nos ensina que obediência é algo que Deus leva muito a sério. O nosso texto áureo está em 1 Samuel, capítulo 10, versículo 24. Então disse Samuel a todo o povo: Vedes a quem o Senhor escolheu? Pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele. Então todo o povo rompeu em gritos, exclamando: Viva o rei! A introdução do nosso comentário nos fala que Saul serve de alerta para todos nós, pois tinha tudo para dar certo e ser um sucesso, mas foi um fracasso por sua própria culpa. Começou bem, mas terminou mal. No primeiro tópico da nossa lição, leremos sobre os privilégios de Saul. Ele tinha tudo para triunfar. Era um líder, tinha carisma, apoio popular e Deus era com ele. Primeiro item do primeiro tópico nos fala que ele foi o primeiro rei de Israel. Ser rei da nação de Israel, o povo escolhido por Deus, não era algo pequeno. Quando Deus escolheu Saul como rei, deu aos israelitas alguém de aparência física imponente, como eles, a exemplo de outras nações, consideravam pertinente. Explicando melhor, a aparência física de Saul era o que nós chamaríamos hoje de cara de vencedor, jeito de vencedor. Ele era alto, forte e, o melhor de tudo, ele era da menor tribo israelita. Com isso, Deus manobrou para que não houvesse inveja das demais tribos sobre a tribo de Benjamim. Afinal, ele podia ser o rei, mas era da menor tribo. Basta a gente lembrar do livro de Juízes, os conflitos e guerra civil que houve dentro do povo de Israel e, às vezes,
outras tribos, como a tribo de Efraim, é que estavam juntas nessa dissensão, nessa revolta. Então Deus, sabiamente, lhes concedeu um rei, do jeito que eles pediram, porém de uma das menores tribos, talvez da menor tribo. Portanto, quando Deus faz essa escolha, ele faz de uma maneira muito sábia. Mas junto com todo o privilégio, vem a responsabilidade. Como ensinou Jesus, a quem muito é dado, muito será exigido. Quando exercido em nome de Deus, o poder traz um grande perigo, pois costuma ser entendido como uma prerrogativa inquestionável e absoluta. É o que nós poderemos chamar nos dias de hoje de frases e pensamentos do tipo "não toquem nos meus ungidos" ou ainda "não remova os marcos antigos". O fato é que um novo capítulo da história de Israel estava sendo escrito. Saul, ou Shaul, é chamado para ser um dos seus protagonistas. Além disso, o rei de Israel trazia atrelada a si próprio a promessa messiânica, pois o futuro Messias, para ter legitimidade, precisava estar vinculado a uma sucessão de sangue real. Ou seja, se Saul tivesse realmente sido um sucesso, da linhagem dele é que viria o Salvador, é que viria o Messias. Segundo item do primeiro tópico, suas qualidades. Vemos aqui em 1 Samuel 9:2. Tinha ele, o pai de Saul, Quis, um filho cujo nome era Saul, moço e tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele. Desde os ombros para cima sobressaía a todo o povo. Isso quer dizer que ele era alto. Isso quer dizer que as pessoas comuns, medianas, batiam no ombro dele, davam na altura dos ombros dele. Ou seja, ele era alto, forte, jovem, belo. Ele tinha todas as qualidades que podiam se almejar em um rei. Saul, sem sombra de dúvida, inequivocadamente, tinha muitas qualidades e habilidades. Aliás, elas foram vistas como critérios da sua escolha. Primeiro, ele era jovem, ou seja, ele tinha ideais, força, destemor, aquela energia da juventude para fazer diferença na sua geração. Ele era alto, a ponto de sua estatura ser tomada como um sinal positivo, numa época de tantos conflitos militares. Ele era capacitado pelo Espírito Santo, pois inicialmente ele foi tomado e grandemente usado pelo Espírito de Deus. Além disso, ele era manso, ou seja, ele não era uma pessoa impulsiva, tresloucada. Inicialmente, mesmo diante da oposição inicial, afinal nem todos bateram palmas para o fato dele ser levantado como rei, Saul não usou a força para esmagar os discordantes. Ele não teve ódio, ele não teve revanche. Ele tratou essas pessoas como mansidão, deixando tudo nas mãos de Deus. Portanto, o seu começo foi o melhor começo que um rei poderia ter. Afora disso, podemos mencionar a atitude de Saul, quando obedece ao seu pai, indo procurar as jumentas perdidas da família. Ou seja, ele não era um mau filho, ele era um bom filho. Ele não se omitia de fazer, ainda que fossem pequenos trabalhos e serviços. Tudo isso pesou na sua escolha. Deus não escolheu uma pessoa ruim para ser rei. Saul tinha tudo para dar certo. No terceiro item, nós vemos aqui a escolha, a unção de Saul. Tomou Samuel uma vasilha ou vaso de azeite e derramou sobre a cabeça de Saul, o beijou e disse: "Não te ungiu porventura o Senhor por príncipe sobre a sua herança, o povo de Israel?" A expressão ungido do Senhor, usada na Bíblia em referência aos reis de Israel, se deve ao fato de que os mesmos eram oficialmente escolhidos e designados por Deus para ocupar o cargo, mediante a unção feita por um juiz ou profeta, como era o caso de Samuel. A ideia principal é que essa pessoa desempenhava uma função de serviço ao Senhor, ao próprio Deus. Ela era um instrumento de Deus na terra para executar os propósitos divinos. Dessa forma, era uma grande responsabilidade e, sem dúvida, um enorme privilégio. Porém, isso não significava que essa pessoa fosse infalível, fosse blindada
ou que estivesse acima da necessidade da vigilância. É um erro achar que alguém separado para uma função na obra de Deus não pode ser corrigido ou admoestado com respeito quando deixa de andar de modo digno, honesto e submisso à palavra de Deus. Encontramos essa verdade, inclusive no Novo Testamento, quando o apóstolo Paulo escreve ao seu discípulo Timóteo, ao seu filho na fé, capítulo 5 da primeira carta, versículos 19 a 20. Talvez parte dos problemas que hoje temos na igreja brasileira se deva ao fato de alguns ungidos se acharem acima de correções, de repreensões e até de conselhos, passando por isso a defenestrar, ou seja, tirar da sua frente, expulsar e até mesmo perseguir qualquer um que ousar discordar deles. Infelizmente, essa é uma realidade que não pode ser esquecida. Existem alguns que se dizem ungidos que agem dessa forma perseguidora, revanchista, contra quem não lhes presta homenagem, não segue as suas diretrizes. Segundo tópico da lição: os erros de Saul. 1 Samuel, capítulos 11 a 14. Não devemos estudar as manobras erradas de Saul de forma altiva, com aquele pensamento de que eu nunca faria isso, longe de mim tal coisa. Devemos estudar esses erros com o devido temor, pois em última análise todos nós somos passíveis de falhas. Estudemos os erros de Saul pensando que poderia ter sido eu ou você no lugar dele cometendo os mesmos erros, ou talvez até erros bem piores. Em primeiro lugar, a impaciência de Samuel. A impaciência de Saul, que encontramos em 1 Samuel, capítulo 10, versículo 8. Vejamos a ordem do profeta Samuel a Saul. 7 dias esperarás, até que eu venha ter contigo e te declare o que hás de fazer. Em que momento foi dada essa ordem? Quando eles estavam em guerra contra os filisteus. Uma tribo guerreira, possuidora de uma tecnologia militar superior, que eram armas de ferro. Era um momento de crise, sem dúvida, de dificuldade, que alguém poderia olhar de fora e dizer: a impaciência de Saul se justifica. Era um momento de crise, era um momento de urgência. Mas devemos aprender que é nos momentos de mais emergência que Deus exige de nós a obediência. Israel estava em guerra. O profeta Samuel havia dado instruções muito claras para o rei Saul. Saul deveria esperar 7 dias, uma semana, quando então eles se encontrariam. Parece muito claro o que se esperava de Saul, mas ele não consegue esperar o tempo combinado. Esperar não é algo fácil para ninguém, é bom que se diga. Todos nós, sem exceção, temos certa impaciência. Ninguém gosta de esperar, porque toda espera é dolorosa em algum sentido, e nós evitamos aquilo que não nos traz prazer, aquilo que não nos traz alegria. Dessa forma, Deus permite as esperas em nossa vida para moldar o nosso caráter, para forjar a nossa fé. Saul é um caso clássico de impaciência em ação. Ele não consegue viver pela fé. Ele não consegue esperar o tempo de Deus para a sua vida. E nós, será que conseguimos? Deus nunca se apressa. Não existe um prazo fatal, final para as suas obras. Nunca deveremos pensar: Deus não agiu até aqui para resolver esta situação, então ele não agirá mais. Passou do ponto de retorno seguro. Passou do momento em que Deus poderia fazer algo para mudar a minha sorte, para mudar esta realidade. Nunca devemos pensar assim. Quando tudo parece estar perdido, quando todas as esperanças de que aquela situação seja resolvida já se desfizeram, é aí que Deus entra com o seu agir, com o seu milagre. Quando sabemos disso, o nosso espírito fica acalmado, a nossa ansiedade fica relaxada. O impaciente crônico revela um coração que duvida da soberania divina. O resultado é querer agir por conta própria e ultrapassar os sinais vermelhos. Essa é a nossa tendência natural. Deus não fez nada até agora, então eu vou fazer. Eu vou ser Deus para mudar essa realidade aqui. E é justamente aí que mostramos a falta da nossa fé. O outro erro de Saul se chama arrogância. Então disse Saul: trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Como Saul estava
ali no comando do seu exército e não via o profeta Samuel chegar para oferecer a Deus o sacrifício, a intercessão por eles na batalha que se aproximava, ele resolve assumir o papel de sacerdote, o que não estava de acordo com a vontade de Deus. Naquela época, não era qualquer pessoa que podia oferecer o seu sacrifício a Deus. Tinha que ser ou o sacerdote, e no caso o sacerdote aqui era Samuel. Samuel não estava presente e não havia autorização nenhuma para que Saul tomasse aquele encargo. O sucesso que Saul obteve anteriormente, no caso dos amonitas, em uma batalha que ele sai totalmente vitorioso, parece que fez ele perder a cabeça. A humildade foi suplantada, foi deixada de lado pela presunção, que é um tipo de orgulho. Ele então decide usurpar a função privativa de Samuel, oferecendo holocaustos, oferecendo sacrifícios a Deus. Alguém poderia dizer, mas o que isso tem de mais? Eram sacrifícios para o Deus verdadeiro. Ele não estava sacrificando para Baal, para um Deus falso. Será que Deus não podia ter relevado a situação? Será que Deus não viu que era urgente? Será que Deus não viu que ele estava agoniado pela proximidade da batalha? Diante de Deus, as nossas justificativas não valem absolutamente nada. Deus quer de nós obediência incondicional. Não importam as circunstâncias. Ele quer a nossa obediência. A nossa obediência reflete a nossa fé. Alguém pode olhar e dizer, mas isso não faz sentido. Isso é loucura. Não, isso não é loucura. Isso é Deus. A loucura de Deus é mais sábia do que toda a sabedoria humana. Saul extrapolou seus limites. Ele usurpou temporariamente o sacerdócio de Samuel, mas ele não tinha autoridade espiritual para oferecer sacrifícios. Ele era o rei, ele não era o sacerdote. Com isso, ele mostra arrogância. Ele invade o espaço de Samuel. Os arrogantes agem assim. Eles são espaçosos, eles tomam um espaço que não é deles. Das grandes virtudes da vida, com certeza a humildade é uma das mais nobres e valorizadas nas Escrituras. Salomão escreveu que a pessoa orgulhosa está a caminho da desgraça. Atitudes soberbas, como a de quem olha o próximo de cima para baixo, não têm o aval e o carimbo de Jesus. Isso porque Jesus, sendo Deus, abriu mão de seus privilégios e tornou-se homem e servo. O que é humildade? Não é você andar com uma roupa esfarrapada. Não é você andar sem dinheiro no bolso. Não é isso que é humildade. Isso é pobreza, mas não é humildade. Existem muitos pobres materiais que são pessoas tremendamente orgulhosas. Humildade é nunca darmos a nós mesmos uma grandeza que não temos, que não existe e que nem é necessária, pois Deus nos ama como nós somos. Ninguém é intrinsecamente maior do que ninguém. Todos somos pecadores. Embora tenhamos funções diferentes, tanto dentro quanto fora da igreja, mas todos somos pecadores carentes da graça divina. A diferença é que alguns se reconhecem como tal e outros não. O único que de fato possui grandeza superior a todos nós preferiu se apresentar como servo, embora seja Deus. Como disse Agostinho, até Deus se humilhou em Cristo, mas o ser humano permanece soberbo. Que Deus nos ajude e nos livre da soberba. Terceiro item do segundo tópico. O outro erro de Saul se chama ingratidão. Tendo Saul assumido o reino de Israel, pelejou contra todos seus inimigos em redor, Moabe, os filhos de Amon e Edom, os reis de Zobá e os filisteus. Para onde quer que se voltava, era vitorioso. Nesse texto, temos um resumo do reinado de Saul. Ao longo de sua caminhada, todavia, não o encontramos louvando a Deus, celebrando e exaltando a bondade do Senhor que o escolhera para tão nobre missão. Em vez disso, o vemos levantando um monumento para si mesmo, 1 Samuel 15:12. Faltou em Saul uma atitude de gratidão. Ações de graças não significa apenas culto, mas uma atitude de um coração grato, pois Deus valoriza isso. Temos que ser agradecidos ao Criador por cada pequena e grande vitória. Às vezes são vitórias que só nós e Deus sabemos, mas temos que agradecer a Ele por isso. Louvar a Deus por tudo que Ele tem realizado.
Nem todas as vitórias que Deus nos concede, nós podemos detalhar as pessoas e dizer a elas exatamente o que são. Às vezes são coisas muito íntimas, que só nós e Deus sabemos, que nós não queremos que todos saibam, mas ainda assim temos que agradecer a Deus por isso. E quando são vitórias públicas, notórias, como é o caso de Saul, muito mais ainda. Mas nós não encontramos Saul louvando a Deus. Vamos fazer um contraste com o rei que assumiu depois dele, Davi. Quantas vezes encontramos Davi louvando e agradecendo a Deus? Agradecendo a Deus pelas vitórias alcançadas, pelas bênçãos recebidas, agradecendo a Deus até mesmo em meio à perseguição e à dificuldade. É por isso que ele era o homem segundo o coração de Deus. Saul era o rei segundo o coração do povo. Deus escolheu o rei do jeito que eles queriam, mas não era segundo o coração de Deus. Somente os tolos acreditam que podem chegar a algum lugar sozinhos. Assim, eles não agradecem. Eles veem as pessoas como tendo a obrigação de servi-los, de fazer alguma coisa por eles. Por isso, eles acabam sendo ingratos. A ingratidão é um dos grandes problemas do ser humano e é um terrível pecado diante de Deus. Mas Deus, na hora certa, saberá julgar a todos os ingratos nesta terra e na eternidade. Quando agradecemos, estamos glorificando a Deus por tudo que Ele tem feito. Quando o adoramos ou louvamos, estamos glorificando a Deus por tudo que Ele é. Talvez por isso Saul se tornou um homem consumido por ressentimentos, por medos, desconfiança, incapacidade de descansar no Senhor. Somente gente grata, agradecida, descansa em Deus. Os ingratos questionam o tempo todo: por que isso? Por que aquilo? A gratidão afasta de nós a autocomiseração. O que é isso? É a tendência de nós nos vermos como miseráveis de forma própria. O sentimento de inferioridade, o complexo de inferioridade. Dizia um psicólogo conhecido nosso que todo orgulhoso, na realidade, tem um sentimento de inferioridade. Isso nos faz olhar a vida na perspectiva correta, na perspectiva de Deus. Como Deus olha, como Deus vê a situação. Quando somos livres do orgulho, da arrogância, da ingratidão, aprendemos a olhar as coisas do jeito de Deus. Terceiro e último tópico. Obedecer é melhor do que sacrificar. 1 Samuel, capítulo 15. Primeiro item, soberania versus liberdade. Arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Deus escolheu Saul, isso é um fato. Mas percebemos que ele é dado ao povo segundo o desejo e o perfil do rei que o povo queria. Não era para Israel desejar e pedir um rei. A vontade de Deus é que o próprio Deus fosse o rei deles. Mas eles pedem mesmo assim, e Deus lhes dá o que eles pediram. Esse talvez seja o nosso maior problema. Quando Deus nos atende, quando Deus nos dá aquilo que nós pedimos. Temos então dois tipos de pessoas, dizia um teólogo. Aqueles que dizem: Deus, seja feita a tua vontade. E aqueles a quem Deus diz assim: a sua vontade vai ser feita. Isso mostra que a soberania divina não anula a responsabilidade humana. Saul se atrapalha, tropeça nas próprias pernas, mas ele não estava predestinado para o fracasso, de modo algum. O texto de 1 Samuel 13, versículo 13, diz que se Saul tivesse sido obediente, Deus teria confirmado o seu reino para sempre. Nem a soberania divina espanca, espezinha, tira a liberdade do homem. Nem essa liberdade impede Deus de executar a sua vontade, pois ele não precisa prestar contas a ninguém, exceto a ele mesmo. O fato de Deus ser soberano e usar inclusive o mal para cumprir seus propósitos não inocenta os malvados, nem os isenta do juízo certo no tempo de Deus. Chegamos então à conclusão de que todos, querendo ou não querendo, acabam sendo servos de Deus. Acabam sendo peças em um jogo, só que este jogo, quem joga, não é Deus contra o diabo. Nada disso. O diabo acaba sendo também um instrumento da vontade divina. Deus está no controle de tudo.
até daquilo que para nós, seres humanos, parece incontrolável, as situações e pessoas que nós olhamos e dizemos, meu Deus, será que isso não vai ter um fim? Será que ninguém vai botar um limite, parar esta pessoa, parar esta instituição, parar essa situação? Deus pode fazer isso a hora que Ele bem quiser. E Ele não quer por capricho qualquer. Ele tem o seu próprio plano. O segundo item do último tópico fala sobre vencendo o eu. Madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã e anunciou-se a ele. Já chegou Saul ao Carmelo e levantou para si um monumento. Dando volta, passou e desceu a Gilgal. Saul, movido pelo seu eu, constrói um monumento para si mesmo, como se fosse ele e não Deus que tivesse vencido o inimigo. Começou humilde, se escondendo no meio das bagagens, pois ele se achava indigno de tamanha honra. Mas agora o orgulho o vence. Cuidado para que isso não aconteça conosco. Quantos que começam humildes na obra de Deus, cantando em pequenas igrejas, cheios da unção, cheios do poder, pregando em cultos minúsculos, nas regiões de baixada, nas esquinas, em locais não tão vistosos, mas cheios da graça e da unção do Senhor. E com o passar do tempo vão subindo os mais altos degraus. Depois o orgulho começa a tomar conta de suas vidas. Aqui a gente lembra a letra da canção de José Carlos, a canção Onde Está a Sua Fé? E numa das estrofes ele pergunta, onde está a sua fé, irmão? Quando sobe de posição e começa a galgar os mais altos degraus. Onde está a sua humildade? Onde está a fidelidade? Onde está a sabedoria? Onde está? Veja que para o caso de Saul, a resposta foi, tudo se perdeu. Ele perdeu a humildade, perdeu a fé, perdeu a sabedoria e com isso acabou perdendo a si mesmo. É fato que os maiores inimigos de todos nós não estão fora de nós, mas do lado de dentro. Nosso maior problema não são os outros, nós mesmos somos o maior problema. A pessoa mais difícil de lidarmos é aquela que vemos refletida no espelho. Saul foi vencido não pelos seus inimigos, mas por si mesmo. É necessário, diuturnamente, dia e noite, vigiar o nosso coração. O nosso coração precisa de constante cuidado, pois as paixões e concupiscências, ou seja, os desejos da carne, combatem contra a nossa alma. Quando falamos de desejo da carne, não estamos falando apenas da questão sexual, nada disso. Existem pessoas que dominam muito bem essa área, porém, enfraquecem em outras áreas, dando lugar às obras da carne. Tudo isso combate contra a nossa alma. As investidas do maligno só nos seduzem porque nos atraem com iscas que escondem anzóis. Dos inimigos, a carne certamente é um dos mais difíceis, pois está sempre conosco. Não há tréguas, não há para onde fugir. Expressões do tipo, eu senti no meu coração, são perigosíssimas, pois o nosso coração é enganoso. O nosso coração nos engana, nos faz pensar que somos o que não somos, nos condena quando não fizemos nada e não nos condena quando fizemos alguma coisa importante. Quem coloca o que sente no coração como réplica da vontade de Deus comete um perigoso erro. Não é o que sentimos que conta, mas o que Deus diz em sua palavra. Ponto final. Saul falhou aqui, mas nós podemos vencer. Podemos olhar os erros de Saul e de outros personagens da Bíblia Sagrada e dissermos, eu não vou cometer esse erro. E quando chegar o momento, nós vencermos o erro. Quais monumentos estamos construindo? Eles são para Deus ou são para nós? Terceiro item do último tópico, obediência ou sacrifício. 1 Samuel 15, 22. Porém, Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar. O atender é melhor do que a gordura de carneiros. Às vezes, algumas coisas se apresentam para nós como sendo boas e legítimas, mas podem ser distração para nos afastar do verdadeiro alvo. Nem sempre o diabo lança o pecado. Ele nos lança algo que aparentemente está correto, mas que acaba sendo uma cortina de fumaça, uma distração, para que a gente não acerte o alvo. Saul achava que o importante
era o sacrifício que iriam oferecer. Ele colocou Deus naquela categoria das divindades pagãs da sua época que exigiam sacrifícios, às vezes de animais, às vezes de humanos. Isso era tudo para elas. Mas para Deus não. Deus não precisa de sacrifícios. Na verdade, quem precisa somos nós. Quando sacrificamos algo que nos é caro, nós estamos renunciando a nós mesmos e abrindo nosso coração para Deus. Essa é a finalidade do sacrifício. Enquanto isso, Saul achava que para Deus o importante era o sacrifício em si. Samuel mostra que o que Deus mais deseja é a obediência e não sacrifícios. Até Jesus Cristo teve foco e prioridade no seu ministério. Houve certas coisas que ele se recusou a fazer, porque embora não parecessem ruins, o afastariam da sua missão. Por exemplo, quando o povo se reuniu para coroá-lo rei, ele se recusou. Mas ele não era rei? Por que recusar? Porque essa não era a sua missão. A finalidade dele não era construir um reino aqui na terra, por isso ele recusou o apelo da multidão. Saul perdeu o foco do seu ministério. A partir de um certo momento, percebemos que a única coisa que o satisfazia e pela qual se empenhava era eliminar Davi. A sânia perseguidora de Saul, a partir do momento que a unção de Deus se retira da vida dele, é algo que domina o seu ser, o seu pensamento, os seus objetivos. Tudo para ele girava em torno de eliminar Davi. Gradativamente ele se distancia do seu chamado, chegando ao ponto mesmo de consultar os mortos, de fazer necromancia, pois Deus não falava mais com ele. Esse talvez seja o maior de todos os castigos de quando uma pessoa se afasta de Deus. Ela até pode falar de Deus, ela até pode mencionar o nome de Deus, mas Deus não fala mais com ela. O desprezo de Deus é o que mais dói no coração e na mente de qualquer pessoa. Muitos já foram iludidos com o canto da sereia e aceitaram as ofertas e propostas aparentemente boas, mas que não vinham de Deus. Tudo que não vem dele não presta, mesmo que tenha a mais linda embalagem. E por outro lado, aquilo que vem de Deus pode ter a embalagem mais feia de todas. Pode ser a caixa de papelão mais suja e empoeirada que for, mas se veio de Deus, é maravilhoso. Não perca o foco, não perca o alvo. Um alerta para nós é que toda e qualquer obra se mede, não pelos resultados que os outros esperam, mas porque ela foi feita segundo a vontade de Deus. Fazer algo, qualquer coisa, de maneira que agrade a Deus, e nós sabemos que agradou a Deus, e Deus nos faz saber que o que nós realizamos é o que Ele queria, essa é a melhor de todas as recompensas. Mesmo que as pessoas não reconheçam, mesmo que ninguém elogie, mas o elogio de Deus, o ok de Deus, o joinha de Deus para nós, é a melhor de todas as recompensas. Concluímos com a nossa aplicação pessoal. Saul, por não vigiar, foi se afastando da comunhão e da vontade de Deus, e por fim acabou desqualificado, reprovado. Isso não aconteceu do dia para a noite, mas o final foi inevitável. Como anda a nossa obediência ao Senhor? Que os erros de Saul possam nos servir de alerta para que não pequemos, para que façamos o que agrada a Deus e no final sejamos aprovados e considerados homens e mulheres segundo o coração de Deus. Aqui está, portanto, um resumo da nossa 5ª lição deste trimestre, e na sua escola dominical você vai aprender muito mais. Comente, curta, compartilhe este vídeo, anuncie a boa semente, leve a boa semente para os corações que precisam. Que Deus nos abençoe.